E aí, galera, hoje a gente começa a falar sobre área e perímetro, né, de figuras planas. Já é a segunda aula, e aqui a gente vai aprofundar um pouquinho dentro dos conceitos matemáticos mesmo. Então, para iniciar, a gente vai ver o seguinte. Agora, quais figuras que a gente vai trabalhar então, áreas e perímetros, né, de figuras planas? Quais são essas figuras, né? Seriam essas aqui que são apresentadas para vocês. Nós temos aqui o triângulo, né? A figura que você já conhece, o quadrado, o retângulo, o círculo, o trapézio e o losango, ok? Muito bem. Hoje, nessa aula de hoje, a gente vai ver o triângulo, o quadrado e o retângulo, né? E aí, na medida do tempo, a gente vai avançando nas demais. Vamos começar da seguinte maneira. Se a gente montar um quadradinho pequenininho de 1 centímetro de cada lado, ó, eu tenho esse lado aqui que mede 1 centímetro e esse lado aqui que mede 1 centímetro. Cortei vários quadradinhos de papel desse tamanho, dessas dimensões. E fui encaixando eles aqui, ó. Eu encaixei um quadradinho, 2, 3, 4. Quantos quadradinhos vão ter será aqui, hein? Ó, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então veja, eu montei 4 quadradinhos de um lado, né? São 4 centímetros, porque cada lado do quadradinho é 1 centímetro, são 4 centímetros. E do outro 4 centímetros. Bom, se aqui eu tenho um quadradinho de 1 centímetro por 1 centímetro e monto cada lado com 4 quadradinhos, nós temos um total de 16 centímetros quadrados, não é isso? Então a área desse quadrado aqui, ó, seriam 16 quadradinhos, centímetros quadrados. Então, como é que a gente vai entender essa ideia? A ideia aqui de área a área de um quadrado é você multiplicar um lado pelo outro, tá? Então você tem aqui 1 centímetros quadrados. Se você juntou então 16 quadradinhos, você vai ter 16 centímetros quadrados, ok? E veja que o lado aqui, ó, esse lado mede de 4 centímetros, esse lado aqui mede 4 centímetros. Se a gente multiplicou, 4 vezes 4 deu 16. Então, intuitivamente, a gente chega à conclusão que a área de um quadrado basta você então pegar a dimensão de um lado e multiplicar pela dimensão do outro, né? E se a gente for seguir essa ideia, eu poderia usar centímetros quadrados, mas poderia usar qualquer outra medida, né? Metros quadrados, quilômetros quadrados, enfim, fica a depender do problema. Então aqui, ó, se cada quadradinho desse é uma unidade de área, ele chamou aqui de UA, unidade de área, né? Aqui a gente não sabe se é centímetro, se é metro, se é quilômetro, né? A gente só sabe que é uma unidade de área de um quadrado. Então veja, quantos quadradinhos? Cada quadradinho corresponde a uma unidade de área, ó. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 unidades de área aqui. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 unidades de área aqui. Então, se a gente multiplicou a quantidade de um lado, a unidade de área de um lado e de outro, você vai ter aqui, ó, 6 vezes 4 deu 24 unidades de área, que seria unidades de área, centímetros quadrados, metros quadrados, quilômetros quadrados, por aí afora. Tá? E a mesma coisa você vai observando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Veja, eu tenho 12 unidades de cá e 8 unidades de cá. Então, bastaria a gente multiplicar 12 vezes 8, 8 vezes 2, 16, deu 96 unidades de área, tá? Então, se você quisesse contabilizar também, contar um por um aqui, ó, contar um por um, você também com certeza conseguiria, tá? Mas não há necessidade, basta a gente então fazer essa multiplicação de um lado pelo outro, tá?
Então aqui eu tenho 3 unidades de área, aqui eu tenho 2 unidades de área, ou seja, eu tenho uma área, uma superfície de medidas de 6 unidades de área. Tranquilo? Então é bem simplesinho a ideia de quadrado, a superfície de um quadrado mede, né, um lado, a medida de um lado multiplicado pela medida de outro, né, simplesinho. Aqui também ficaria fácil da gente fazer essa observação, tá? Veja, aqui eu tenho área igual a 1, a área aqui é igual a 4, né? Bastaria você contabilizar 1, 2, 3, 4, né? Perceba que aqui agora eu tenho uma metade, né? A metade de uma unidade, ó, de um quadrado. Metade com metade, essa parte de cima é 1. A outra metade de baixo, mais 1. Ou seja, a área aqui é 2 unidades de área. Ok? E esse triângulo aqui, o que você acha que daria? Aqui eu tenho uma metade. Aqui você tem a outra metade. Juntando essas duas metades, você teria uma área igual a 1. Tranquilo? E esse triângulo aqui? Esse triângulo já dificulta um pouquinho, né? Já dificulta um pouquinho. Mas, visualmente, também daria para resolver. Como, Christian? Bastaria... Veja só. Olha só como é que funciona isso. Você está vendo esse pedacinho aqui? Ele tem essa mesma medida daqui, ó. Devido à reta transversal. Está cortando retas paralelas, tá? Isso lá envolve outro conceito matemático que a gente vai ver mais posteriormente, tá? Então, eu teria que essa medida aqui, ó, que está faltando, ela seria preenchida por essa aqui, certo? Então, esse pedacinho aqui, ele vai ser preenchido aqui. Então, eu tenho aqui embaixo 2 unidades de área, 1, 2. Aqui em cima eu tenho mais 1 unidade de área. Aqui, essa parte que está faltando seria preenchida por essa daqui, ó, que tem a mesma medida, tá? Então, eu teria mais uma aqui. Então, veja, eu tenho 2, 3, 4, ou seja, o total aqui seria 2, 3, 4. Então, a área vale 4 unidades de área, certo? Então, assim, a malha, as áreas quando estiverem distribuídas numa malha quadriculada, a gente também consegue pensar, né, nas medidas que estão ali, ok? Então é bom para a gente já ir pensando nisso futuramente. E aí, galera, como é que a gente então definiria uma formulazinha, um conceito matemático, uma equação matemática para calcular a área do quadrado, né? Então acho que todo mundo já está a par, né? Que a área de um quadrado é você pegar um lado e multiplicar por outro lado. Então, a área de um quadrado seria L vezes L, é L elevado a 2, né? Ou seja, conserva a base e somos expoentes, ó. L elevado a 1 vezes L elevado a 1, L elevado a 2. Então, digamos aqui que se esse L valesse, sei lá, 3 centímetros. Opa, vamos voltar. 3 centímetros. 3 centímetros. 3 centímetros. 3 centímetros. Bom, a área então aqui, ó. Aqui seria a área, né? A área aqui então seria 3 elevado a 2, que você pegou a medida 3, elevou ao quadrado, então a área ficou 9 centímetros. Veja, quadrados. Então, veja, toda vez que eu falar de área, essa unidade de medida está elevada a 2, tá?
porque você está levando você fazendo duas dimensões aí para achar essa superfície, tá bom? Centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado. Se eu fosse pensar aqui em perímetro, gente, perímetro eu não aprofundei muito até agora, porque a ideia é muito simples, né? Então não cabe a gente ficar aqui sofrendo muito com isso. Mas perímetro é só você somar todos os lados de uma figura. Então a perímetro de um quadrado, vamos chamar de P, seria L mais L mais L mais L. Você vai somar os lados, né? Então se os lados são iguais, seriam 4 L's, ok? E aí, nesse caso aqui, o lado mede 3, 4 vezes o lado que mede 3. Então, o perímetro seria 12 centímetros quadrados. Ou, quadrados não, 12 centímetros. Tá bom? Então, assim, a ideia de perímetro é muito simples. A de área também para quadrado, vocês perceberam que é muito tranquilo, tá? Então, não cabe a gente ficar sofrendo muito com isso aqui, não. Retângulo. A ideia da área de retângulo é semelhante à de quadrado, só que você sabe que o retângulo ele não tem 4 medidas iguais, né? Se você observar aqui, eles chamam, nós costumamos chamar esse lado de baixo aqui de base do retângulo e essa altura aqui essa medida do lado aqui de altura. Então, se você tem aqui duas medidas, aqui você sabe que o lado oposto do retângulo tem o mesmo valor e o lado oposto desse outro lado tem o mesmo valor, né? Então, a área aqui, no caso, qual que é a medida da superfície desse retângulo? Então, a área, basta você então multiplicar, como foi feito no quadrado, né? Multiplicar a base pela altura, um lado pelo outro, né? Ficaria então 7 vezes 3, que seria 21 centímetros quadrados, ok? E quem é o perímetro aqui desse retângulo? O perímetro é a soma de todos os lados. Então você vai pegar os lados opostos, 7 mais 7, e depois somar os outros lados que são opostos, 3 mais 3, ok? 7 mais 7, 3 mais 3. Então, o perímetro aqui seria 14 mais 6, daria um total de 20 centímetros. Tudo bem? Aqui é o mesmo raciocínio, então a área você vai conseguir fazer multiplicando um lado pelo outro, ok? Isso aí depois fica nas suas anotações. Opa, 10 vezes 2. 20 centímetros quadrados. E o perímetro seria a soma de todos os lados, né? 10 mais 10, mais 2 mais 2. Então, o perímetro é 24 centímetros. Tá bom? Muito bem. A ideia, então, de área e perímetro de quadrado e retângulo já está posta. Vamos agora ao triângulo. Se vocês perceberem aqui, olharem bem essa figura de um retângulo, quando você traça uma diagonal, você acaba formando um triângulo, não é isso? Então, se você tem aqui a base e a altura do retângulo, veja, a área de um triângulo seria a base vezes a altura, só que não está dividido ao meio aqui esse triângulo, esse retângulo. O retângulo não foi dividido ao meio pela diagonal aqui. Então vai ser base vezes altura dividido ao meio, dividido por 2. Então a área de um triângulo, você pode usar essa equaçãozinha, né, essa expressão aqui para achar ela. Veja que eu estou falando de um triângulo retângulo que tem um ângulo reto, né? Aqui você tem a altura. E quando, nesse caso aqui, for um triângulo que não for retângulo, né? Aí você tem que ter essa medida aqui, ó. Você vai ter que ter essa medida aqui para poder achar através dessa fórmula, né? Porque você pegaria a medida da base, que é essa aqui de baixo, multiplicaria pela altura e dividiria por 2. Quer ver? Então, se a gente tem aqui, por exemplo, se essa altura H
Se essa altura H aqui se essa altura H valesse, sei lá, 5 centímetros e essa base B 6 centímetros, quanto que seria a área aqui então nesse caso? Então a base 6, a altura 5 dividido por 2, tá vendo? A base é 6, substituir, a altura 5, substituir, então a altura aqui seria 30 dividido por 2, a altura seria 15 centímetros quadrados. Essa seria a medida da superfície desse triângulo. Tudo bem? Então, pessoal, eu tinha mencionado a altura, né, do triângulo naquela figura anterior, mas na verdade é a área, né? Isso é um equívoco aqui na expressão. Bom, o que pode acontecer às vezes também, eu tenho que mencionar isso aqui para vocês, é que nem sempre você vai ter a altura disponibilizada para você no problema. Ou seja, às vezes pode aparecer um triângulo para você e você não vai ter essa alturazinha aqui, ó. Essa altura. Quando você não tiver como calcular essa altura, ou o problema não te oferecer essa altura, nós vamos utilizar essa fórmula de Heron. Essa fórmula de Heron aqui, os matemáticos conseguiram desenvolver ela para poder achar o valor de uma área sem necessitar dessa altura do triângulo, certo? Você vai precisar apenas das 3 medidas dos lados de um triângulo. Então sempre vai ocorrer isso, ou a altura ou os 3 lados. Muito bem. Nesse caso aqui, então nesse caso aqui, gente, nós vamos... Primeiro vamos ver aqui como é que é feita essa fórmula aqui. P significa semiperímetro, né? Semiperímetro é você somar todos os lados e dividir por 2. Então vamos fazer um testezinho aqui. Vamos fazer um cálculo que vai ficar mais fácil para você. O A, vamos supor que meça 5 centímetros, o B valha 4 e o C valha 3, certo? Unidade de medida aí qualquer. Para a gente calcular a área utilizando a fórmula de Heron, primeiro a gente tem que achar esse semiperímetro, né? Vamos achar ele então? Seria a medida A somado com a medida B, somado com a medida C, dividido por 2. Ah, facinho, gente, olha só. Você pega lá as medidas, o A vale 5, não vale? O B a gente definiu que vai valer 4 e o C a gente definiu que vai medir 3. Então jogamos os valores. Se você somar e dividir aqui por 2, ó, 9 mais 3, 12, 12 por 2 dá 6 unidades de comprimento. Esquece isso aqui, não preocupa com isso aqui não. Igual a 6. Muito bem, para achar então a área, a gente joga naquela formulazinha ali de Heron, né? Vamos repetir ela aqui, ó. Vocês sabem que eu gosto de ficar repetindo fórmula. P menos A, P menos B, vezes P menos C. Olha aí, vai ficar tranquilo, vocês vão tirar de letra quando for utilizar. Então, o semiperímetro aqui vale 6, né? Então vai ficar 6 menos a medida A, que é 5, 6 menos a medida B, que é 4, vezes 6 menos a medida C, que é 3. Olha aí, de boa, vai sair bonitinho. Então, 6 vezes menos 5 é 1, 6 menos 4 é 2, 6 menos 3 é 3. Então, uma área seria raiz quadrada de 36, não é isso? Então, a área é 6 unidades de área. Então, percebam que a fórmula não é difícil de você trabalhar com ela, basta ficar atento aos valores e aos dados, né? E se for necessário, voltem aqui novamente nesse vídeo e vejam como foi feito, tá? Porque isso aqui vai ser importante para vocês. Então, a fórmula de Heron é quando você não tiver a altura do triângulo disponibilizada para você ou como não tiver como calcular essa altura, tá?
Aqui a gente tem uma planta arquitetônica, né, de uma casa. Aqui é só para te mostrar que essas medidas que são colocadas, essas medidas, elas são importantes, né, para calcular as áreas dos cômodos. Então, por exemplo, esse quarto 2, veja que ele tem essa medida aqui, que é 250, né? Então a área do quarto 2 aqui, ó, 250 centímetros, tá? Essas plantas são trabalhadas em centímetros. Convertendo para metros é 2,5 metros. A outra medida aqui, ó, desse quarto também é 250 centímetros, ou seja, 2,5 metros. Então aqui você vai achar uma área de 6,25 metros quadrados, certo? Você, por favor, por uma questão de prática e atividade aí para você, calcule qual que é a área do quarto 1, tá? A área do quarto 1. Vou deixar para você fazer e depois a gente discute isso quando conversarmos presencialmente. Presencialmente não, né? De forma online. Aqui eu poderia estar deixando para você uma sugestão, assim, uma ajuda, né, para você pensar, porque nem sempre os exercícios que vão vir, as atividades que vão vir para vocês, sejam vestibulares, Enem, né, prova de concursos, enfim, vão vir figuras bonitinhas, bem acabadas, um triângulo, um quadrado, um retângulo, retângulo. Não, às vezes elas vão estar misturadas, uma sobreposta à outra, uma interna à outra. E aí, como é que a gente vai fazer para raciocinar e pensar em resolver esse tipo de problemas, né? Vocês percebam que aqui, ó, a peça pede para calcular a área do triângulo ABC. O triângulo ABC é o triângulo roxo, que está dentro do retângulo, né? Você tem um retângulo aqui, cor meio bege, né? E o triângulo roxo. Como é que eu faria para calcular essa área desse triângulo aqui, hein? A área do triângulo ABC. Bom, a dica que eu vou dar para você, e aí eu vou falar bem devagar, se for necessário depois você volte para ver como é que foi feito. Sempre você vai excluir ou somar pequenas partes para poder achar a área da figura que você quer. Nesse caso aqui, eu vou pegar este retângulo. Olha o que eu vou fazer. Imagina que você está passando a tesoura aqui. Você está recortando este retângulo com esse triângulo aqui dentro. Você vai pegar esse retângulo. A ideia que me deu aqui foi o seguinte. Eu vou subtrair desse retângulo este triângulozinho aqui. Vamos chamar de área 1, né? Superfície 1. Essa aqui de área 2. Então veja, eu estou pegando o retângulo e tirando essas partezinhas aqui para você. Se eu retirar a área 1, a área 2 e a área 3, se eu retirar, recortar, não vai sobrar o triângulo aí, o ABC para você? Aí sobra a área que te interessa. Então a ideia para eu resolver um problema como esse, nesse caso específico aqui, foi subtrair do retângulo as áreas menores. A área 1, a área 2 e a área 3, né? Christian, como é que faz isso? Vamos lá. Vou mudar a cor da tinta só para ficar melhor de visualização. Qual que é a área do retângulo? A área do retângulo. Bom, retângulo você já está por dentro, já viu isso aqui, que a área do retângulo é multiplicar a base pela altura, né? Então ficaria aqui, ó, a base 6 multiplicado pela altura 5. Então eu tenho uma área total do retângulo de 30 unidades de área. Tudo bem? Ah, por que 5? 5 é, olha só aqui, ó. 3 mais 2, 5. Tá? Essa medida vale 5. Agora, vamos lá. A área dos triângulos menores, os de cor bege aí. Área 1.
Gente, considera aqui, ó, triângulo retângulo. Pode pegar esse 3 como sendo a base ou a altura, fica a seu critério, tá? Tanto faz, tanto fez. Então basta você multiplicar um lado pelo outro, base vezes a altura. Divide por 2, porque a gente viu que o triângulo divide por 2, né? E aqui vai dar 6 unidades de área. Olha aí, tanto que é facinho. A área 2. Olha as medidas da área do triângulo 2 aí. Vai ficar 2 vezes 6 dividido por 2. Isso aqui vai dar 6 unidades de área. E a área do triângulo 3? Olha, o triângulo 3, essa medida aqui, ó, é a mesma do outro lado que está oposta a ele, que é 5, concorda? É a mesma que essa aqui, ó. E a outra medida, se você observar bem, olha, embaixo aqui tudo não é 6, ó, daqui do início do retângulo até o final aqui do retângulo é 6. Se aqui já tem 4, quanto que vai faltar aqui então? Concorda? Claro que está tudo fora de escala, que a proporção está muito alterada, mas o raciocínio é esse. Você tem um total de 6, tira 4, sobra 2. Então, a área 3 do triângulo 3 é 5 multiplicado por 2 dividido por 2. Ora, eu sobra aqui para mim 5 unidades de área. Então, se eu somar todas essas áreas dos triângulos menores, o A1, A2 e o A3, quanto que eu vou ter de áreas de triângulo aí, de triângulozinhos menores? 6 somado com 6 dá 12. 12 mais 5, 17 unidades de área. Então, a área 1, a área 2 com a área 3, juntando elas, daria uma área de 17. Ora, a área do triângulo ABC, que é o roxo, triângulo de cor roxa aqui, vai ser a área do retângulo, né, que o triângulo está lá dentro, e retirando as áreas dos triângulos menores, né, retirando a área dos triângulos A1 mais A2 mais A3. Entendeu? Você vai somar essas áreas menores para poder tirar lá do retângulo. É como se você estivesse recortando aqui essas partes A1, A2 e A3. E vai sobrar o nosso triângulo ABC. Então, o triângulo ABC então ficaria a área do retângulo, que seria 30, que nós já calculamos, menos a soma dessas áreas dos triângulos menores, que é 17. Ah, Christian, mas não tem mais, né? Isso aqui é uma coisa que você não vai poder correr dela. Nós vamos aprendendo isso aqui aos poucos. Só gostaria que você assistisse novamente essa explicação para ver se você consegue entender melhor. Então aqui você teria 13, 30 menos 17, 13 centímetros. Eu não coloquei centímetro não, então vamos corrigir aqui. 13 unidades de área. Ok, pessoal? Então é isso. Isso aqui é um exercício para te ajudar mais lá na frente. Espero que a aula tenha sido proveitosa. Então até a próxima. Obrigado a todos vocês. Valeu!